Na Bíblia, os judeus são uma nação escolhida por Deus como um povo separado e santo, fiel guardião das leis do Torá, que foram outorgadas por este Deus. A história judaica começa com o chamado de Deus ao hebreu Abraão, o monoteísta, cuja descendência era o povo eleito por Deus. O filho de Abraão, Isaque, deu origem a Jacó, pai dos 12 filhos, que seriam os pais das 12 tribos de Israel. Veio a fome, a fuga para o Egito e a escravidão. Surge Moisés, o libertador, que, guiado por Deus, tira o povo do Egito e entrega-lhes as leis divinas que dão aos filhos de Jacó um sentido de nação. Após uma peregrinação que durou 40 anos no deserto, este povo, sob o comando de Josué, conquista a terra de Canaã. Para entender uma viagem a Israel, é preciso, antes de mais nada, compreender sua história. É preciso saber as causas dos conflitos. É preciso dimensionar o significado que esta região tem para cristãos, judeus e muçulmanos. É preciso imaginar o que foi, o que é a passagem de Jesus por estas terras. Saber que para uns o Messias ainda não chegou. Estes povos que brigam por territórios escreveram suas histórias nos mesmos lugares sagrados. O Muro das Lamentações em Jerusalém é o que restou do segundo templo dos judeus, que foi destruído pelo imperador romano Tito. Nele oram e choram cristãos, judeus e muçulmanos. Nos mercados populares, judeus e árabes dividem os espaços comerciais lado a lado. Numa mesma cidade, bairros são judeus e outros são árabes. Judeus não entram pelas barreiras palestinas. O guia de turismo judeu desce do ônibus e outro guia continua o tour no lado palestino, porque o judeu não pode guiar em Belém, onde Jesus nasceu, e fica na terra do inimigo. É preciso passar pelas barreiras, é preciso apresentar o passaporte, mas o turismo é uma força econômica de primeira grandeza para todos esses povos. Os policiais são gentis e muito cordiais quando você está em um grupo de viajantes e na companhia de profissionais que entendem e falam a língua deles. À medida que a viagem vai se desenrolando, a gente vai entendendo a cultura desses povos e o seu modo de vida. Aos poucos, a gente vai relaxando, adorando e se emocionando muito com o roteiro desta viagem. Nem se liga mais para os jovens que portam nas ruas metralhadoras penduradas nos ombros. Na verdade, a gente se sente seguro ao lado deles. Atentados? Claro que eles podem acontecer. Mas também acontecem por aqui, todo dia, do lado da gente, não é verdade? Eles não falam de insegurança, eles não falam de assaltos, eles não vivem isso. As leis são rigorosíssimas. Aqui, no Oriente Médio, turista é muito bem-vindo. E se você disser que é brasileiro, prepare-se para dar notícias sobre Ronaldinho. Eles adoram o nosso futebol. O nosso futebol, o futebol brasileiro, faz o maior sucesso por aqui. Passar o carnaval na Bahia, depois de servir o exército, é plano de vida para 90% dos jovens de Israel. Tenha certeza, esta viagem você não pode deixar de fazer. Essa é a porta pela qual o capitão Aimé, um dos comandantes da força francesa, conseguiu entrar na cidade e levou pânico para toda a cidade, as defesas da cidade. Os turcos, os mamelucos, saíram daqui correndo e assim os franceses dominam a cidade de Jope. Napoleão é um camarada que não tinha muito problema, não somente de matar o inimigo, como os próprios correligionários. Parte da sua tropa, algumas centenas de soldados franceses que estavam doentes de uma doença, a peste negra, ele não tem dúvida, ele manda envenenar todos os soldados que estavam enfermos. E assim ele continua depois em direção de São João do Acre. Aqui o que é? Nós vemos os sacerdotes segurando o shofar. O shofar é a trompeta. E estão lembrados que a muralha de Jericó cai quando eles tocam as trompetas em volta. Quer dizer, aqui é o começo do cumprimento da aliança de Deus com Abraão.
Essas pedras que nós estamos vendo dentro do mar chamam-se as Pedras de Andromeda. Por aqui, por Jope, foi o lugar por onde o rei Salomão importou os cedros do Líbano para a construção do primeiro templo. Os cruzados também, Ricardo Coração de Leão também esteve aqui. Enfim, essa é uma cidade que em cada estágio da história nós temos algo para contar sobre Jope. Eu trouxe vocês aqui porque daqui nós temos uma visão do que é Tel Aviv de hoje em dia. Daqui a pouco, o significado da tamareira, da oliveira e da figueira.